Bom dia, senhor presidente, demais integrantes da mesa, nobres pares. Faço uso dessa tribuna hoje para prestar uma pequena homenagem aos professores. Já me direciono aos meus amigos e nobres pares, professor Abelino, professor Assis, mesmo na ausência, mas também ao professor Marcelo. Faço essa menção porque no último dia 15 fiz algumas reflexões sobre a vida de um professor. Eu acho que quando nós colocamos uma data, quando temos uma data comemorativa, essa data ela deve ser usada para algumas reflexões sobre a profissão, sobre aquele dia que está sendo comemorado. E nessas reflexões, nós percebemos a carência e a falta de apoio que nós, parlamentares, nós, gestores públicos, damos aos professores, à profissão do professor. Mediante as suas dificuldades, mediante a carência da educação, não só do município, mas aqui do Brasil, mediante a tantos problemas, salas de aulas sucateadas, salas de aula parecendo um forno de tão quente em dias quentes e uma geladeira em dias tão frios, salas de aula onde não se dá condições de trabalho, a devida condição de trabalho aos professores. E, mediante essas reflexões, eu me vejo hoje como vereador e, quem sabe lá, Deus me deu essa oportunidade para estar ajudando nessa árdua tarefa de ser um professor. Cheguei como vereador porque passei parte da minha vida na presença de professores e ainda passo. Ainda continuo os meus estudos e na presença dos professores. Porque quando nos falta conhecimento, aquele que nos completa é o professor. Quando nos falta uma experiência até de vida, aquele que nos completa é a figura de um professor. Quem sabe lá não deveria nem ser o papel deles, ser zeladores, eu falo até aqui do vigilantes do Estatuto da Criança, são os professores que estão vigiando pelas crianças nos nossos CMEs, nas nossas escolas, são eles que observam toda a dificuldade que passa uma criança quando é agredida em casa e que a sociedade não consegue enxergar, e essa criança ela só vai aparecer um pouco mais para o professor, e cabe ao professor identificar e ser o vigilante do estatuto e da proteção sobre essa criança. São os zeladores do patrimônio público, aonde nós podemos observar vários professores e diretores pintando sala de aula, reformando salas de aula, fazendo muito mais do que o seu papel. São pais, são mães dentro das escolas, aonde os valores da família se perdem e o professor ou a professora completam esses valores que faltam em casa. São até conselheiros tutelar, aonde fazem as devidas denúncias e apresentam para a justiça o que essas crianças estão passando. Enfim, referências de vida. Então, eu quero aqui fazer uma menção a todos os professores, em especial do nosso município, que Deus dê a eles muita luz, muita sabedoria. Falo aqui e me recordo muito da professora Lília, a professora lá do meu segundo ano, da qual hoje trago na lembrança, e não só na lembrança, trago ela na companhia do meu mandato, pois eu, enquanto vereador, ainda sou supervisionado pelos meus professores. E deles ainda permito que me chamem a atenção e que me façam as devidas correções. Porque cheguei até aqui, porque estive sempre na presença deles, e na presença de um professor eu sempre quero estar. Porque aonde tem um professor, tem uma sabedoria, tem alguém com uma experiência que pode nos ajudar e quem sabe ainda nos dar esperança de mudar a educação e principalmente a valorização do profissional que é o ser professor. Quero fazer menção também a um amigo, o professor Roger, que de toda a sua dificuldade, que estudou na escola Alexandre Borges, passou pelo Lindaura, pelo Colégio Lindaura, e hoje é um professor do Grupo Positivo. E de dizer que o estudo público, ele sim tem suas qualidades. Tenho minhas duas filhas no CEMEI,
Aonde muitos me cobram, puxa vida, mas você poderia ter ela em escolas particulares. Não falta nada, nem para Mariana, nem para Helena, no SEMEI Primavera. E quero aqui agradecer em público ao SEMEI, às professoras do SEMEI, às educadoras, às pedagogas, de todo o ensinamento de vida que dão às minhas filhas. E aqui também, com toda certeza, aos filhos de todos os são joséenses, que enquanto estão no trabalho, as professoras cuidam zelosamente e com carinho dos nossos filhos. E finalizo este momento fazendo uma breve reflexão sobre uma heroína que alguns dias atrás o Brasil conheceu. Ellen de Abreu Silva Batista, que com seus 43 anos, professora há quase 2 décadas, ela foi uma das vítimas da tragédia lá na cidade de Janaúba, no norte de Minas. Segundo informações de um jornal local, a docente tentou salvar as crianças antes do vigia, que não cabe nem mencionar mais o nome, que Deus tenha misericórdia dele também, antes dele atear fogo no corpo da professora. Ainda de acordo com essa publicação, que estávamos estudando, e também sobre a vida dela, Ellen também havia passado por uma tragédia em sua família há 12 anos. Ela perdeu um filho recém-nascido afogado em uma piscina. Na época, ela encontrou forças para enfrentar a perda na sala de aula, ao lado de outras crianças. Ainda conforme relatos, ela era apaixonada por crianças. Dizem que ela tentou bater o fogo, deitar os meninos e rolar no chão. Mas ele, o autor, jogou gasolina nela também. Pelo ato heróico, a professora Ellen, que também ajudou no resgate das crianças, recebeu a Ordem Nacional do Mérito. A decisão foi do presidente Michel Temer. Por meio de nota da Presidência da República, informou que a honraria é concedida a pessoas que deram exemplo de dedicação ao país. Senhor presidente, professor e vereador, aqui encerro esta minha fala, mas antes que eu faça esse encerramento, eu peço que, antes da conclusão do meu tempo, que se dê 1 minuto de silêncio para que essa casa, para que esse parlamento possa homenagear a senhora, a professora e hoje o nosso anjo da guarda, Ellen de Abreu Silva Batista.